Olá pessoal, nesse vídeo eu quero passar uma aula a respeito do Império Brasileiro, período que se divide em três: primeiro reinado, segundo e o período regencial. A gente sabe que durante esses períodos se estabeleceu conflitos aqui no país, que levaram à proclamação da independência, por Dom Pedro I. Essa questão se dá a questões internas que foram vivenciadas aqui e também uma outra questão interessante que levou essa proclamação por Dom Pedro I, que foi uma empatia interna, certo, com as questões portuguesas, que Portugal já se restabelecia como reino na Europa, Aqui, nessa parte aqui, a gente vê uma divisão dos períodos: período joanino, que era do João VI, independência do Brasil, primeiro reinado, período regencial, que foi entre esses períodos, e mais na frente aqui a gente tem uma divisão mais exata a respeito da história geral do Brasil, A gente tem aqui chegada dos portugueses, período pré-colonial, período colonial propriamente dito, período imperial, que é o que nos interessa aqui, e o período republicano, que vai até os dias atuais que nós temos. Com relação ao que a gente teve aqui no Brasil, a proclamação da República, que é o ato que antecede os períodos de monarquia, por Dom Pedro I, que estabelece um reinado, o reinado que vai ser o seu primeiro reinado aqui durante o Brasil Império. Em outras questões também a gente tem aqui uma divisão bem clara dos períodos primeiro, segundo e o período regencial. Esse período regencial aqui, mais na frente a gente vai estar comentando sobre ele, e falar um pouco a respeito do primeiro reinado, que se estabeleceu com Dom Pedro I, que foi de 1822 a 1831. Foi um período curto, porque ele teve que ir para Portugal, e ele tendo ido para Portugal, assumiu o trono, com o falecimento do seu pai, que o Brasil fica vago, porque seu filho não tinha idade suficiente para assumir o trono, E o que se estabelece? Então ele retorna a Portugal, assume o trono, só que aqui no Brasil o cargo fica vago. A partir de então, aqui no Brasil se estabelece um período regencial, governado pelo Anjunta, E posteriormente, com o Brasil, a partir de aqui começa o período regencial. E a gente vê aí que começa várias revoltas, sem uma liderança, E também a gente vê que nas províncias, conflitos, que posteriormente, no período de regência, cria a lei da maioridade, forçando Dom Pedro II a assumir o trono para estabelecer uma ordem no Brasil. E também a questão de uma política, Tem a política interna e a política externa, que se estabelece aí. E começa o segundo reinado dele, que é um período áureo da história do Brasil, E durante também esse período a gente percebe também na história que a política imperial, ela é uma política desenvolve um poder absolutista, E tem um certo conchave de algumas classes, elitista, que vem se desenvolvendo, Há um crescimento econômico, populacional, A elite se estabelece, e também o crescimento populacional aumenta o contingente no Brasil, Essas elites passam a explorar cada vez mais as classes minoritárias, e também, como já sabemos, a escravidão no Brasil ela continua, Ela se prolonga por vários anos aí. Nessa questão há um conflito político externo do Brasil com alguns países, principalmente a Inglaterra, que ela abole a escravidão.
Mas aqui internamente cria-se algumas revoltas, né, por parte dos escravos em algumas províncias, né. Durante esse segundo reinado, o imperador teve que lidar com vários focos dessas revoltas surgindo em várias partes do país, né, sendo necessário mandar várias comitivas, contingente do exército para acalmar os ânimos. Isso trouxe um certo descontentamento na população, né, que a gente vê que isso vai desembocar no fim do Império, né, que onde começa aí a República, que foi praticamente um golpe dado, né. A gente vê que a nossa história ela tem sempre esses fatos acontecendo durante determinados períodos. E fim daí o período imperial no Brasil.